meu convidado de hoje é natural de Madureira, zona norte do Rio, e como a maioria dos meninos pobres e negros do subúrbio carioca, ele não teve uma infância fácil. Foram dificuldades que na adolescência o levaram a se envolver com drogas, brigas em bailes funks, pequenos furtos e assaltos. Hoje, aos 45 anos, ele ostenta o título de campeão brasileiro de kickboxing e exibe o que para ele talvez seja o maior troféu, o projeto Lutando por Vidas. Eu vou conversar com o professor de artes marciais, Jorge Turco. Jorge, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ricardo. Prazer enorme te receber aqui. Vamos então começar assistindo um pouquinho aqui do teu trabalho. É você que tem que fazer com que as coisas passem. E muitas pessoas não fazem isso. Aí culpa a Deus pelas dificuldades dele. Quando na realidade é ele que se colocou, perdeu a força, aí o inimigo entra te bombardeando. Bum, 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 bum. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí você tem que ter uma força extraordinária para poder, uma força sobrenatural para poder sair daquela luta, daquela provação. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, salvei o mundo. Então, não podemos abaixar a guarda. Nós, que somos líderes, temos que realmente nos fortalecer e entender que Deus é Deus. Deus é tudo. Quando você tira as suas forças e passa para Deus, quando você diz, eu não consigo resolver, estou passando o maior momento, maior dificuldade da minha vida. Bem, eu vou descansar, vou jogar meu joelho no chão, porque eu sei quem está comigo. Jorge, hoje você é um vitorioso, esse projeto Lutando por Vidas é um sucesso, mas queria que você falasse um pouco dessa trajetória daquele menino, né, que eu citei aqui na abertura, do subúrbio carioca, de uma vida difícil, que se envolveu com coisas erradas. Como é que foi esse processo até chegar no esporte e virar a pessoa que você é hoje? Então, Ricardo, eu sou um verdadeiro cigano, já morei em vários lugares, nasci literalmente em Madureira. De Madureira eu fui morar em Cordovil, fui para Barros Filho e assim comecei a mudar de localidade para localidade. E por que aconteciam essas mudanças? Por falta da dificuldade. A gente veio de uma situação muito pobre. Minha mãe, minha avó não tinha uma condição muito legal, entendeu? Não tinha uma estrutura financeira na época muito difícil. Então saía de um lugar, ia morar com outro, fui morar com meu pai, fui morar com a minha mãe. Então meu pai separou e aí eu fiquei numa vida bastante desestruturada. E aí colhendo informações aqui, informações ali, e aí aonde começa a nossa história. Como você chega no esporte? Eu comecei a participar de brigas de baile funk em 86, 87. Eu comecei aí para o negócio de baile funk, Madureira, Pavunense, toda aquela coisa que a galera daquela época, a gente tinha 16, 17 anos, vivia, né? Barreira lado A com o lado B, corredor, né? Então a gente tinha todo esse procedimento. Eu era ali um cara que estava com o pessoal do Gouveia, aí já estava morando em Santa Cruz, né? Que depois eu vou falar o porquê do nome Jorge Turco, né? E aí já estava lá morando em Santa Cruz, já com 16, 17 anos, já estruturado, já sabia o que eu queria, entre aspas, né? Porque... E o que é que você queria nessa época? Nessa época ali, a gente era
qual era a minha vontade? Brigador de baile funk. Então, eu já é o que eu costumo dizer hoje para a juventude, né? A nossa vida é feita de escolha. Então, eu fiz a minha escolha em querer caminhar para o baile funk e brigar, a escolha errada. Paguei preço por isso. Paguei um preço muito alto por isso e quase perdi a minha vida. E o que aconteceu? Num determinado dia, minha mãe disse para mim assim, não vai para baile funk hoje não. E eu disse, não, eu vou. Eu vou, não vai, pelo amor de Deus, não vai. E esse eu fui pro Pavunense. Cheguei no Pavunense, aquela noite inteira de briga, de toma lá da cá, aquela questão que a gente vê às vezes na mídia aí, e de como era o baile funk antigamente. Naquela época a diversão era pancadaria. A diversão da juventude era pancadaria. Então, quando nós saímos, quando a galera saiu do Pavunense, nós fomos andando até Madureira, praticamente. Até Irajá, pegamos 940 e fomos para Madureira. E aí encontraram a equipe adversária. Quando chegou em Madureira, 15 de novembro de 1989, 4h30 da manhã, mais ou menos, a gente estava indo para a estação de trem e um grupo adversário estavam vindo atrás de nós. Tinha eu mais ou menos mais 10 pessoas no máximo dentro do trem, né? E quando nós chegamos na estação, o outro grupo desceu dentro da estação já e começamos aquela guerra de pedrada para lá, pedrada para cá. Nisso o trem chegou. Quando o trem chegou, todos nós entramos. E quando entrou, estava lá uma porta lotada de gente, eu olhei para outra porta, falei, a outra porta está vazia. Eu falei, eu vou para outra porta. Nisso que eu fui para outra porta, eu senti um impacto na cabeça. E aí eu olhei, botei a mão, sangrando, botei a mão assim, que tinha um caroço, e eu quis acreditar que foi uma pedrada, mas na realidade, dias depois, eu descobri que não foi uma pedrada, foi um tiro na cabeça. Então, uma escolha... Sorte, hein, que você teve, hein? Uma escolha mal feita, num dia que não era para eu ter ido e acabei indo, é o que eu costumo dizer, a vida é feita de escolha. Eu tive uma oportunidade de hoje estar aqui falando, mas quantos não tiveram? Então, assim... E como que você canalizou essa violência, né, que você expressava nos bailes funks para o ringue? Como é que foi isso? Depois que passou esse período todo, de eu ter tomado um tiro na cabeça, eu fiquei alguns meses com projétil na cabeça, né, eu parei para refletir. E depois daquilo tudo, eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar com o meu mestre, Jeremias Karatê, na época. Mas como que você descobriu o esporte? Quem te chamou? Como é que foi? Então, foi o próprio Jeremias. Esse Jeremias, esse mestre, ele me conhecia, morava no mesmo bairro e tinha lá uma academia de Karatê. E ele, pô, Jorge, vem, a gente acompanha, você é um cara forte, é um cara assim, pô, acho que você pode se dar bem no Karatê. E aí eu fui até a faixa laranja de Karatê. E aí daí eu comecei a tomar gosto pelo esporte, comecei a tomar gosto pela luta. Aí eu fui para o taekwondo, eu saí do karatê e comecei a treinar taekwondo com o mestre Adelino, lá em Campo Grande. E aí as coisas começam a mudar, né? Porque a luta já exige disciplina. O esporte, exatamente. Você já começa a mudar a sua forma de pensar. Então eu já não tinha... Como eu era naquela época, como muitos jovens hoje como não tinha nada para fazer. Então chegou lá na minha vida o esporte. Chegou a atividade física, chegou uma direção, chegou uma liderança. Eu não tinha um pai, chegou uma oportunidade, entendeu? E eu não tinha um pai, aquele presente que me dava conselho, não faz isso, segue esse caminho. Eu não tinha, era muito distante. Meu pai e minha mãe eram separados. Então eu tinha que tomar as minhas decisões sozinhos praticamente. Então, aí, quando o Jeremias chegou e ele começou a investir na minha vida, investir tempo, investir ensinamento, investir conselhos, eu comecei a mudar de vida. Não foi uma coisa, como eu costumo dizer, não foi uma coisa imediata. Agora o Jorge Turco começou a treinar karatê e agora Aí eu ainda comecei indo para os bailes. Só que com o tempo eu fui pegando responsabilidades. Eu comecei a participar de campeonatos de taekwondo. Eu já tinha um outro foco. Eu já escolhi para um outro caminho. Aí eu queria... Quais eram as minhas expectativas? Ser campeão carioca de taekwondo. E aí eu comecei a treinar. E aí eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. E chegou a ser campeão de taekwondo?
lutei 11 vezes no campeonato de taekwondo. Eu não fui campeão carioca, fui só em interclubes. Não tive essa oportunidade, E porque o logo em kickbox, seguida, como que chegou? aí é onde eu vou começar. E quando esse mesmo meu mestre, que era de karatê, ele treinou com o mestre Betinho, aqui na Penha Circular, que é o Betinho Robocop, que é um cara que era profissional de kickboxing, lutou na Itália, lutou em vários lugares. O Jeremias aprendeu com ele. Pelo Jeremias já ter sido faixa preta, o mestre Jeremias já ter sido faixa preta de kickbox, de karatê, ele começou a ministrar aula, pegou toda a parte técnica do kickbox, levaram o kickbox para Campo Grande. Ali eu já estava morando em Campo Grande. Então, eu comecei a treinar o kickboxing. Aí eu comecei a participar de campeonatos. E aí se apaixonou? Aí entrou a paixão. E aí eu comecei a ganhar a primeira, a perder a segunda, e assim sucessivamente. Lutei boxe também com o nosso técnico Urias, com o mestre Santa Rosa, professor técnico Santa Rosa, que, Mas aí foi no kickbox que a tua carreira aconteceu e que você virou campeão, né? Aí eu me tornei campeão A brasileiro. gente vai ter que fazer agora uma pequena pausa e a gente continua o papo daqui a pouco. Tá bom. É isso aí, gente, rapidinho. Fica com a gente. Hoje eu estou conversando com o professor de artes marciais e campeão brasileiro de kickbox, Jorge Turco. Jorge, no bloco anterior, você fez uma explanação de como você chegou, né, no projeto, qual foi a sua trajetória. Agora vamos falar um pouco do projeto, né, Lutando Vidas, que Lutando por Vidas. Lutando por Vidas, exatamente, que é um sucesso. Vamos ver então mais um vídeo. Foi no cárcere, entendeu? Estava pagando um erro que eu cometi. Eu era soldado das Forças Armadas e fui preso com uma arma num porte ilegal e fui cumprir o erro que eu cometi. No cárcere, Jorge Turco entrou lá com o objetivo de resgatar vidas naquele local. E graças a Deus enviou ele e pude ser mais um daqueles resgatados pelo Ministério Lutando por Vidas. Conheci o kickboxer através do Ministério Lutando por Vidas. Foi no presídio de Bangu, Muniço André, que eu conheci esse projeto maravilhoso, a qual me acolheu e até hoje, já em liberdade, faço parte dele e com muito orgulho. Porque lá eu tive oração, eu tive a palavra de Deus, eu tive o braço amigo e a palavra de um mestre instruindo o seu aluno. E até hoje eu acompanho e creio que até o fim da minha vida estarei acompanhando esse ministério Lutando por Vidas da equipe Jorge Turco, com muito orgulho. Nós estamos, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida de algumas pessoas, do Fábio Leão, que foi o professor, que foi a pessoa que ajudou inúmeros professores lá dentro, fez parte do nosso projeto durante um bom tempo e hoje está aí despontando. Nós glorificamos a Deus por tudo isso que tem acontecido e vejo que Deus nos usou o Jorge Turco para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Então, o projeto hoje ele está em várias cidades no Brasil e até fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco como funciona exatamente o projeto Lutando por Vidas. Então, Ricardo, o LPV hoje ele entra de uma comunidade, a gente entra na comunidade, eu apresento a proposta à liderança dessa comunidade. Qual é a proposta? De levar a palavra, de mostrar um outro caminho para os adolescentes e jovens que fazem parte dessa comunidade. Então, quando a gente apresenta, imediatamente quase todos, eu acho que nenhum deles, dessas comunidades, teve a rejeição. Não é? E como é que você faz essa ponte entre um projeto que você está apresentando, que é um projeto de esporte,
com a religião? Porque você é pastor, né? E o projeto você trabalha, a gente viu aqui no vídeo, você trabalha a questão do evangelho. Isso. Como é que você faz essa ponte? As pessoas, para participar, elas são obrigadas a entrarem para a igreja? Como é que funciona isso? Sim. Não. Vou te explicar para você entender. O projeto, ele entra na comunidade, a gente reúne aquele garoto ali, e ali a gente vai dando os princípios da palavra. Então, a escolha, não somos nós que obrigamos o aluno a seguir o evangelho. Mas dependendo dele ser evangélico, ele pode ou não, participar qualquer um do projeto. Nós já tivemos professores, não aluno, professores de outras religiões. Nós temos professores de outras religiões dentro do projeto, né? O projeto, ele tem os seus princípios e seus valores. E é justamente onde a gente fala para essa juventude que, na maioria das vezes, estão perdendo esses princípios e valores, como respeito ao próximo, respeito ao pai, mãe, professor, principalmente. A gente vê nas escolas, que a gente já entrou agora com LPV nas escolas. Não, a palavra de Deus, ela entra subliminarmente, né? Não é aquela coisa agressiva, é uma forma de, através da minha atitude, do meu comportamento, da minha fé, que aquela pessoa, ele vai olhar, pô, vale a pena seguir o caminho do mestre. Agora, se ele vai ser evangélico ou não, o que nós queremos é que ele tenha o princípio da palavra. Porque O que é mais importante nesse sentido? Que ele se torne um membro da religião ou que ele se torne um cidadão? Que ele se torne um cidadão do bem. Porque a questão da religião é uma consequência. A consequência vai ser ali. Aí quando ele se descobrir, pô, agora eu estou aqui, agora eu tenho condições de seguir aqui com os princípios e os valores que eu aprendi com a arte marcial. E aí, qual esse objetivo nosso? Hoje o LPV, ele está em diversas comunidades hoje do Rio de Janeiro. Através do projeto que nós vimos aqui dentro do presídio, né, o Hudson Alves, que hoje dá aula lá no Borel, né, que tem um grupo muito grande de professores, de alunos no Borel, faz várias atividades, é um garoto que saiu agora, há pouco tempo que eu digo uns 2 anos, e já passou no Luciano Huck, já teve lá uma matéria com ele no Agora ou Nunca, levou material para dentro do projeto dele, fora outros projetos que nós temos em parceria, e o LPV hoje são 74 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. Nós temos hoje em vários lugares esse projeto, dentro do Rio, fora do estado e fora do país. Inclusive na Austrália, né? Na Austrália, com meu irmão Alex Negão, que dá aula lá de kickboxing. É a faixa preta, quinto dan, tem lá todo um trabalho e está abrindo novas unidades. Outros professores que viram matérias como essa e pesquisam no nosso site, entram, vê que o trabalho é sério, o que acontece? As pessoas querem vir para o nosso lado, querem tomar uma posição de juntar força com o LPV para transformar vidas. Porque às vezes o cara está numa equipe que não tem os mesmos princípios e os mesmos valores. E aí quando ele chega para conversar comigo, como aconteceu agora essa semana, uns professores de algumas equipes estão saindo e vindo para conversar comigo, para somar força com o LPV. Chega em qualquer lugar. Vou dar um exemplo hoje que acontece na Pedreira e no Chapadão. São 2 comunidades hoje aqui no Rio de Janeiro em riscos, né? A gente ouve falar na mídia. Hoje a gente está lá com algumas unidades dentro do Chapadão, com 9 unidades dentro do Chapadão. Já estamos lá no Chapadão dando aula juntamente com o professor Adriano, que é o líder daquela região, né, que toma conta daqueles garotos. Estamos com 9 unidades lá e conseguimos agora também entrar na Pedreira, comunidade rival. E hoje a paz entra entre o esporte nessas 2 comunidades, porque nós já fizemos eventos dentro da Pedreira, onde os garotos do Chapadão foram treinar. Nós já fizemos eventos dentro do Chapadão, onde os garotos da Pedreira vão treinar. Ou seja, quebrando paradigmas. Quebramos os paradigmas. Mas isso foi assim, sem uma conversa? Não. Eu me exponho. Eu mostro a grandiosidade do projeto e mostro o que a gente está fazendo dentro dos presídios.
dentro dos presídios, dentro das unidades de menores infratores. A gente também tem um projeto para menores infratores aqui no Degase. Nós temos uma parceria para atender esses garotos, né, com esporte, com futebol. A gente está lançando agora uma taça, que logo vai sair na mídia aí. E é para todo mundo, né? Para criança, para adolescente, para Idoso, idoso. todo mundo. E agora, quanto que paga para isso? Não paga nada. O aluno não paga, em projetos sociais não existe preço para isso. Como vocês conseguem viabilizar o projeto? Doação. A gente está transformando agora a Associação Desportiva Cultural em Instituto Brasileiro Lutando por Vidas, onde a gente vai conseguir trazer captação de recursos para poder trabalhar melhor com os professores, remunerar os professores, fazer um trabalho sério dentro dessas comunidades. Não tem sido fácil, porque são 25 anos trabalhando dentro dessa visão social. E você sabe que o social é muito difícil. Às vezes a pessoa, Ricardo, ele quer dar o seu máximo. Ele quer ele quer trabalhar, ele quer fazer o social, mas às vezes ele tem um impasse dentro de casa que ele tem que levar o seu alimento. E como é que ele vai fazer isso? A gente vê que hoje o projeto que a gente faz é pequeno, dentro de um universo do Rio de Janeiro. Eu vou falar do Rio de Janeiro, não vou nem falar do Brasil. É pequeno. A gente consegue já ter resultado. Já tiramos de uma comunidade, um cara que era dono de uma boca de fumo, de uma comunidade, e hoje ele faz parte, hoje ele é monitor daquela mesma comunidade, ele dá aula naquela comunidade como professor do LPV. Imagina esse garoto, a forma que ele é tratado, os convites que ele tem para voltar. Trouxe ele numa palestra que eu fui dar aqui na Emerge e apresentei ele. Foi um sucesso, os desembargadores vieram para tirar foto com ele. Por quê? Resultado como esse, né? É difícil? Não, mas aí uma vida dessa já é um presente. Já é um presente. Né? Por mais que o projeto não consiga atingir um número... Hoje você atende quantas pessoas? Umas 5, 6 mil pessoas. 5, 6 mil pessoas. Espalhado no Brasil. Que já é gente pra caramba. Já é gente demais. Mas no universo do nosso país, que é um país continental, é uma gota no oceano. É uma gota, não é nada. Mas o importante é que vidas estão sendo salvas, que vidas estão tomando um outro rumo, né? É verdade. E esse talvez eu acredito que seja o maior troféu seu, né? O maior troféu é isso, é ver a transformação na vida de uma pessoa. Hoje eu não atuo mais como professor. Hoje nós crescemos, então eu trato agora com os professores que vão em campo. Então eu coordeno todo um projeto. Isso, a gente tem reuniões semanalmente, às vezes quinzenalmente. Então, o meu maior desafio não é tirar o garoto, como conversando com o presidente do TJ, agora, o Dr. Milton, a gente batendo um papo com ele, ele me fez uma pergunta, é fácil, Jorge, eu não acredito a gente tirar esses garotos. Precisa-se de investimento, mas o maior investimento é um investimento não às vezes financeiro, é de uma oportunidade. Porque às vezes um garoto, um garoto que é egresso, né, ele quer trabalhar, ele quer mudar de vida, mas não tem oportunidade. Aonde vai se encontrar uma oportunidade numa empresa que o garoto vai apresentar o currículo e o cara faz a pesquisa, vê lá, ele vai dar a oportunidade para esse garoto? Eu vou contar um caso aqui de um garoto que de 13 passagens pela polícia. O garoto, mestre, eu quero sair, mas eu não tenho oportunidade. Para onde eu vou? Não tenho emprego. Mas se hoje ele tem a experiência de 13 passagens, hoje um tráfico pega esse garoto. Fica difícil competir, né? Tá me entendendo? Jorge, me dá tua mão aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo esse trabalho que você faz, pela importância que isso tem, porque que seja uma vida que você consiga resgatar, dar oportunidade e dar um novo horizonte, isso já é extremamente valioso. Amém. Obrigado, e com certeza
Esse projeto já tirou muitas e muitas vidas. E vamos tirar muitas e muitas vidas. Independente de ter apoio ou não, a nossa missão é continuar lutando por vidas. Isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu conversei com o campeão brasileiro de kickbox, Jorge Turco, e para rever essa entrevista ou qualquer edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Eu te espero. A internet é o grande Exu contemporâneo. Ela é o grande movimento, ela que se espalha pelo mundo trazendo as boas novas e também os venenos.